Não sei que hora que você vai me ver, então bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai para o segundo vídeo do nosso tratamento coletivo. Hoje a gente vai falar sobre energia paterna, energia masculina, a energia que tem força, coragem, determinação, que tem execução, que coloca realmente as coisas no mundo. Mas antes da gente começar a falar propriamente sobre energia masculina, eu queria falar um pouquinho sobre a energia do dinheiro em si. Porque a gente fala muito sobre o dinheiro, né? Mas a gente não entende, talvez, a dimensão da potência que é essa energia. Porque o dinheiro em si é só o dinheiro, é uma energia neutra. O que a gente faz com ela é que traz ela para a luz ou para a sombra. E tudo que tem muita luz também tem muita sombra. Então, dependendo de onde a gente coloca esse recurso e da forma que a gente aplica ele, ele vai ser muito bom ou muito ruim. Ele pode ser a causa de muitas curas, mas ele pode ser a causa de muitas dores também. Segundo ponto, antes da gente começar. Eu, como terapeuta, só consigo levar vocês até onde eu já fui. Então, aqui a gente está tirando mais uma camadinha desse assunto que é muito extenso e cada vez que a consciência vai aumentando, a gente vai ampliando, mais coisas vão aparecendo, mais conflitos a gente vai trazendo para resolver. É eterno, é para sempre. E tudo aquilo acima daquilo que eu já resolvi em mim é só especulação. Então eu só levo vocês até onde eu já fui. Outra coisa, vocês lembraram de escrever como que tá a vida financeira de vocês hoje, botar isso no papel, não é no celular, inclusive. Isso é muito importante, porque vai ser o parâmetro que vocês vão usar para daqui a pouco perceber o que vocês cresceram, tá? Essa escrituração, ela é muito importante, porque a gente não se percebe na maioria das vezes. A vida vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente não percebe o que está alterando, o que está mudando, né? E mais uma coisinha, como é que tá em relação às metas que vocês definiram lá no primeiro vídeo, no primeiro desafio que eu coloquei pra gente, que seria retirar um hábito ruim e colocar um hábito bom no lugar. E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Quando a gente propõe metas, essas metas elas têm que ter objetividade, tem que ser algo claro, alcançável, e de preferência que tenha data ou para começar, se for algo que você vai começar, ou para terminar, se for algo que você vai deixar, tá? Então, já aproveitando a energia do masculino, essa objetividade nas nossas metas, ela é muito importante para a gente ter metas realmente alcançáveis. Eu vou cuidar de mim, mas tá, como é que é cuidar de mim? Vou olhar mais para mim, mas como é que é olhar mais para mim? Né? O que de fato, o que de objetivo você vai fazer para cuidar de você? E lembrar que o tratamento faz a parte dele, a gente vai fazer a nossa, que é através desses desafios, de se desafiar, de sair realmente da zona de conforto, né? Mas bora pro assunto, que é o nosso ancoramento desse tratamento, que é a energia masculina, a energia do pai, né? E talvez aqui a gente vai começar a entrar agora em assuntos um pouco mais conflituosos, né? Mais dolorosos para alguns ou até de muito carinho e amor para outros. Mas bora lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sempre vão me ver falar sobre algo que é o xamanismo. Xamanismo, às vezes eu nem vou utilizar essa palavra, mas todo mundo que já passou por atendimento comigo passou por essa avaliação com esse olhar mais xamânico, né? Que é uma forma de enxergar nós enquanto seres humanos. Que é o quê? A gente é constituído não de uma pessoa só, mas nós somos 4 em 1. A gente é um campo mental, um campo emocional, um campo espiritual e um corpo físico. E a nível de curiosidade, cada campo, cada corpo, né, pode chamar de campo ou de corpo, da forma que você preferir, ele é regido por um elemento da natureza. Então, o campo mental pelo ar, o campo emocional pela água, o campo espiritual pelo fogo e o corpo físico pela terra. E dentro dessa divisão, quando a gente trata do masculino, a gente está falando do campo mental e do campo espiritual. Quando a gente for falar do feminino na semana que vem, a gente vai falar sobre o campo, sobre a terra, que é o corpo físico, e a água, que é o corpo emocional.
Então, dentro do nosso campo mental, o que a gente vai ter? Né? Desse elemento ar, toda a nossa racionalidade, pensamento, programação, planejamento, decisão, organização, objetividade, sabe aquilo que é prático, que é linear, que é reto? Tudo isso vai estar dentro do nosso campo mental, inclusive as nossas crenças, aquilo que a gente acha sobre isso ou sobre aquilo. Dentro do nosso campo espiritual, naturalmente, vai ter aquele fogo interno que coloca a nossa verdade no mundo, que coloca a nossa missão em ação no mundo, afinal de contas, o que nós viemos fazer aqui, né? E mais do que isso, é aquilo que nos conecta com o alto, com Deus, com o universo, com o que você acreditar. Não interessa o nome, interessa essa conexão com o alto, com algo maior do que nós. Beleza. Quando a gente fala de feminino e masculino, é bem importante a gente entender o seguinte. Para a gente ser realmente potente, para a gente realmente ser integral, a gente precisa estar com essas duas energias em equilíbrio. 50%, 50%. Se a gente está só no masculino, dá ruim. Se a gente está só no feminino, dá ruim. Aí, a nível de curiosidade para vocês, tá? Tudo que está do nosso lado direito, às vezes até as nossas dores, estão relacionadas com o nosso masculino. Tudo que está do lado esquerdo, ao nosso feminino, tá? Isso é importante até para a gente avaliar no nosso corpo mesmo, alguma dor, de onde que ela surgiu, de qual polaridade que ela vem, tá? Então, a gente precisa, para ser realmente potente na nossa vida, a gente precisa estar íntegro, com essas duas energias trabalhando juntas. Em algum momento a energia masculina mais atuante, em algum momento a energia feminina mais atuante, mas elas precisam estar o tempo todo ali nessa dança, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Isso é para ambos os sexos. Então a gente precisa estar ali nessa dança, buscando esse equilíbrio para realmente ser potente. E para ficar mais fácil de entender, tudo que é do masculino é para fora. É fora de nós, é aquilo que a gente executa, planeja, decide, tudo que é para fora, inclusive o órgão. Tudo que é feminino é para dentro, é o acolhimento, é o autocuidado, é essa integração conosco, com esse lugar escuro, com nossas dores, os nossos traumas. Então tudo que é para dentro, feminino, tudo que é para fora, masculino. Uma imagem que muita gente já deve ter visto é o baguá. O baguá, ele é uma estrutura, é um gráfico que a gente utiliza, inclusive para equilibrar feminino e masculino, tá? Mas ele usa por dentro dele, essa estrutura que é o Tao, que é a integração de duas polaridades. A gente vive num mundo de dualidade, onde luz e sombra se integram. Espírito e matéria se integram para formar o todo, feminino e masculino, mesma coisa, lua e sol se integram para formar esse cosmos, né? Então, a gente vive num planeta de dualidade. Tudo que a gente for vivenciar no planeta Terra é sob esse aspecto de dualidade. Então, de acordo com a nossa construção, com a nossa história, a gente tem a tendência dessa despolarização. Ou a gente está muito no masculino, ou a gente está muito no feminino, né? E a gente carrega essa tendência no nosso dia a dia, na nossa vida. Só que o que acontece? Quando a gente está nesse desequilíbrio, naturalmente a gente não fica bem, a gente não fica 100% em potencial em tudo na nossa vida, né? Seja financeiro, profissional, nosso relacionamento, tudo fica desequilibrado. O que acontece? Quando a gente está muito no masculino, a gente fica preocupado, ranzinza, a gente fica o tempo todo tenso, executando, fazendo, a mente fica a milhão, porque lembra o que faz parte da energia masculina? Campo mental. Então os pensamentos ficam aqui, ó, o tempo todo fritando. A gente pode entrar num estado de autoritarismo, de irritação, de agressividade, né? Então, às vezes ali o homem ele fica só no trabalho, só quer saber de trabalhar, de preocupar com dinheiro, com matéria. A mulher ela fica controladora, desconectada de si, dos seus ciclos, né? Então, em todos esses aspectos, a gente entra num estado naturalmente de desequilíbrio. Quando a gente inverte essa polaridade e a gente fica com pouca energia masculina,
a gente vira aquela pessoa que até sonha muito, tem vários projetos, inclusive bons projetos, mas a gente não tem força para parir eles no mundo. Então a gente fica insegura, a gente fica... aquele poder pessoal some, né? E tanto quando a gente tá muito no masculino quanto tá muito no feminino, a gente ferra muito nossos chakras, né? E... o que acontece? Quando a gente tá muito no masculino, a gente perde aquele prazer de viver. Quando a gente perde o prazer de viver, a gente ferra com o nosso chakra sacro, que é justamente o chakra que vai te dar criatividade, que vai te dar fluidez, que vai abrir as portas, né? E quando a gente tá com o nosso masculino baixo, a gente ferra o plexo solar. Que o plexo solar, ele é o próprio sol, né? Ele é a própria conexão com a abundância, com essa energia de multiplicação, de fazer, de executar, né? E então, nos dois polos, a gente desequilibra, inclusive, os nossos chakras aqui mais básicos. E uma boa alternativa também para ajudar a conectar com essa energia masculina é tomar sol. Uma coisa muito simples que a gente não faz às vezes. Tomar ali 10 minutinhos de sol vai te ajudar a limpar o seu campo áurico e colocar a intenção mesmo ali, né? Estender as mãos e receber essa energia do sol nas nossas células. Isso ajuda a conectar com a energia masculina. Outro aspecto interessante é a questão do dar e receber. A pessoa que ela tá muito no masculino, ela tem muita dificuldade de receber. Receber ajuda, receber carinho, receber um elogio, receber qualquer coisa. Dinheiro, inclusive, tá? Você tem dificuldade de cobrar. Quando você tá com pouca energia masculina, você entra num estado de passividade. E aí você recebe tudo, você aceita tudo que vem do outro do jeito que vier. Porque você tá tão inseguro de si, você sabe que você não consegue colocar nada no mundo. Você tá tão impotente que você recebe. Você simplesmente recebe tudo que vier, do jeito que vier, com a sujeira que vier. Um aspecto interessante pra gente olhar, por exemplo, já deve ter acontecido perto de vocês. Alguém que, ou às vezes até com vocês mesmo. Começa um negócio, quebra. Começa uma outra coisa pra fazer, desiste. Né? Começa, tudo que começa, ali vai bem durante um tempo, de repente aquilo desaba, né? Eu tenho alguns exemplos perto de mim de pessoas que são assim. O que acontece? O que eu disse lá no início? A gente só é potente quando a gente integra o nosso feminino com o nosso masculino. Não dá pra querer ter sucesso usando só uma energia. Porque o feminino sozinho não faz nada. Ele só sonha. E o masculino sozinho, ele só executa. E eu vejo, às vezes, muitas pessoas procurarem as soluções de novos negócios, novos empreendimentos, novas formas de fazer dinheiro, né? Fazer, porque quem ganha dinheiro é criança. De fazer dinheiro. Na mente. E a mente, o campo mental, é justamente a energia masculina. Então, o lugar que a gente encontra inspiração para projetos que realmente vão frutificar é dentro. É daquele lugar vazio, é daquele nada, aquele insight, aquele negócio que você fala, nossa, é isso. Aquilo chega com propósito, chega com missão, realmente de você conseguir resolver a dor do seu cliente. E quando isso vem de dentro, aí sim funciona. Mas quando vem da mente, vira um projeto que ele tem casca, mas ele não tem conteúdo, ele não tem missão. O objetivo principal daquilo é sempre o dinheiro. E quando você está conectado só com o dinheiro, não flui. Inclusive, eu vou fazer aqui com vocês um movimento sistêmico que serve para qualquer empresa, para qualquer negócio, de como é a forma correta da gente gerir esse negócio. Para onde que a gente tem que direcionar a nossa energia. Então, vamos lá. Esse aqui é você. Você é dono de algum negócio, de algum empreendimento, certo? Quando você se conecta somente com o dinheiro, o seu cliente, em potencial, ele se afasta do seu campo, porque ele percebe que seu único objetivo é o dinheiro dele e não resolver o problema dele. O que a gente precisa fazer então? Esse aqui vai representar a sua empresa, o seu negócio, o que você tiver. Esse aqui, roxinho, ele vai representar o produto que você entrega.
é a forma que você resolve a dor deste cara aqui, dessa pessoa aqui. Então você, como dono dessa empresa, e você é maior do que a sua empresa, você faz a gestão desse negócio, entrega um bom produto. O seu cliente olha o seu produto e fala: nossa, gostei, esse produto vai resolver algum problema meu. Por consequência, esse cliente, ele traz consigo o dinheiro, que vai viabilizar o andamento dessa empresa, vai viabilizar que essa empresa ela continue viva. Mas só funciona se for assim. Se a gente olha diretamente para o dinheiro, esse cara, ele se afasta, ele vai embora. A nossa empresa, ela tem que ser como se fosse um filho, né? Ela é um projeto, ela é um filho que a gente para e cuida com muito carinho, com muito amor, para que resolva o problema desse cara aqui e esse cara traga o dinheiro como consequência. Então esse foi um movimento muito simples para a gente entender aonde a gente tem que direcionar a energia nos nossos projetos. Diante disso, a gente entendendo esses desequilíbrios, quando está muito no masculino, quando está pouco no masculino, a gente vai entender os aspectos realmente que estão envolvidos com essa energia, né? E para isso eu vou contar uma historinha para ajudar a gente a interpretar isso, a trazer para a realidade, tá? Já pensando na nossa questão, dinheiro, né? Na nossa prosperidade financeira. Vamos lá. Temos uma personagem fictícia que é a Madalena. Vamos colocar que seja ela. Acho que não temos nenhuma Madalena aqui no grupo, então vai ser a Madalena. A Madalena, ela entendeu que ela precisa fazer mais dinheiro. Ela não está satisfeita com a vida financeira dela hoje. Então ela entendeu que ela precisa fazer mais. E a Madalena, vamos imaginar que surgiu realmente ali o insight, a inspiração do lugar certo, da energia feminina dela. Ela é a pessoa perfeita, ela tá com a energia totalmente equilibrada, a Madalena, tá? Então ela trouxe aquela inspiração com propósito, com missão, sobre o que ela vai fazer. Um novo empreendimento que vai resolver a dor de alguém. Naturalmente, gente, ninguém vende nada, tá? A gente resolve dores de todo mundo. Todo mundo. Ninguém vende nada, ninguém entrega nada. A gente resolve dores. Beleza, a Madalena entendeu isso. Primeiro ponto que a Madalena vai ter que usar da energia masculina dela. Pensamento, análise, estudo, raciocínio lógico. Ela vai olhar e falar: beleza, eu já entendi o que eu vou fazer, o que eu quero. Agora eu tenho que entender se isso é viável. Eu vou estudar sobre isso que eu quero mexer. Eu vou ver se esse produto ele é compatível com as pessoas que eu pretendo entregar. Ela vai estudar se aquela região é melhor do que essa para colocar o negócio dela. Ela vai olhar tudo, pensar, revisar as crenças dela em relação àquele negócio. Vamos supor que é uma empresa. Beleza, Madalena passou o primeiro aspecto do masculino. Segundo aspecto, planejamento, estruturação, visão, se possível, no papel, tá? Madalena já entendeu que vai dar certo e agora ela precisa planejar. Não dá simplesmente para ela ir lá e executar e ver o que dá, tá? A Madalena é uma pessoa extremamente equilibrada. Então ela vai agora planejar, vai colocar no papel se esse negócio ele vai ser presencial ou online, se esse negócio qual é o preço desse negócio, se ela tem caixa para sustentar essa empresa até que ela dê lucro. Ela vai planejar todos os aspectos, a decoração do local, ela vai planejar onde que vai ser, todo o planejamento ela vai fazer. Segundo aspecto do masculino que ela vai usar. Madalena é equilibradíssima. Próximo ponto, capacidade de dar foco e prioridade, colocar o planejamento em ação. Não adianta eu planejar e guardar o projeto na gaveta. Muita gente faz isso. É a hora que a porca torce o rabo, é na hora de fazer. Na hora de dar foco, de olhar aquilo com prioridade, de falar: cara, é o meu sonho, tá ali, eu vou ajudar muita gente com esse projeto. Então eu preciso olhar para isso, não posso desistir. Aí a pessoa foca e vai
vai fazendo o que precisa ser feito, começa a movimentar, mais um aspecto, né, do masculino. Ela começa a comprar as coisas que ela precisa, ela começa a se conectar com a pessoa que vai fazer o marketing para ela, ela começa a se conectar com tudo que ela precisa. Ela não tinha um computador, ela precisou comprar um computador para esse novo negócio. Ela fez várias coisas. Ela fez contratos, ela começou a colocar movimento para que essa empresa nasça, né? Para que ela consiga parir essa empresa no mundo. Beleza, conseguiu. Madalena, enfim, conseguiu, colocou movimento. Gente, e quando a gente fala nessa questão de movimento, eu vejo muitas pessoas com projetos parados, projetos bons, que vão ajudar muita gente e tá parado. Quando você se colocar nesse lugar, você vê que você tá nesse lugar, começa a movimentar no seu corpo. O seu corpo vai entender que você precisa colocar movimento em outros lugares. Cara, não dá pra viver sem atividade física. Isso é ilusão. Se a gente quer movimentar a nossa vida, começa a movimentar no corpo. O corpo vai entender, vai falar pra mente, cara, precisa movimentar outras coisas além do corpo. Tá? Isso vai te dar gás. Por isso que às vezes depois, às vezes não, né? Sempre. Depois que você faz ali uma atividade física, você fica bem, você fica com a dopamina lá em cima, né? Com aquela sensação de dever cumprido, tá? E é essa sensação que você vai buscar quando você for colocar movimento nos seus negócios, nas suas coisas. Maravilha, empresa montada, funcionando. Agora a Madalena precisa dar consistência para esse negócio. E ela começa a se conectar com pessoas de fora. Ela começa a fazer um networking, ela começa a falar do negócio dela, onde ela vai, ela começa a fazer propaganda, aparecer no Instagram, ela começa a se conectar. Então a comunicação com o externo, com outras pessoas, também é um aspecto do masculino. Maravilha! Empresa fluindo, agora começaram a aparecer os conflitos dentro dessa empresa da Madalena. Os clientes começaram a marcar horário e não aparecia. O cliente começou a querer colocar preço no serviço dela, querer pagar do jeito que queria. E a Madalena agora, como uma pessoa muito equilibrada, ela começa a colocar regras, limites. Ela começa a falar, olha, eu só te atendo determinado horário. As regras para marcar o horário comigo serão assim. O meu pagamento funciona assim ou assim. Ela começa a impor os limites, falar não. Gente, principalmente as mulheres têm muita dificuldade de falar não para algo que não querem fazer. Isso é falta de masculino. E foda-se, com perdão da palavra, o que a outra pessoa acha a seu respeito quando você fala não para ela, para algo que você não deseja fazer por ela, tá? Então, colocar limites também é do masculino. Até, inclusive, o limite que você coloca para você. O limite de gastos que a sua empresa pode ter, limite de funcionários que ela tem, que ela comporta. Toda a limitação sua em relação ao mundo e o mundo em relação a você é do masculino. É um aspecto do masculino. Então, maravilha, a Madalena colocou os limites, colocou as regras, tudo bonitinho. Para essa empresa continuar, a Madalena ela precisa ter disciplina. Porque não adianta montar, se conectar, fazer uma propaganda inicial se ela não tiver disciplina e consistência, comprometimento com aquilo. A Madalena, imagina, ela começa a marcar horário com os clientes dela e ela simplesmente não aparece. Ela começa a desmarcar com os clientes dela, ela fala que vai entregar um produto e não entrega, né? Ela vai começar a perder potência. Então, outro aspecto importantíssimo do masculino é isso. A disciplina, inclusive a autodisciplina, a disciplina ela começa com a gente mesmo. Não tem como ter disciplina fora se não tiver disciplina dentro. Com tudo. Então, vai buscar essa questão do comprometimento, da consistência. De estar ali sempre alimentando aquele negócio. E o negócio da Madalena tá indo embora. Beleza, mas chegou um tempo em que o comércio deu uma furada e tava muito ruim. Sabe aquele negócio que todo mundo bota a culpa, o carnaval? Passou o carnaval, aí o comércio caiu. E o comércio da Madalena caiu o faturamento, drasticamente, depois do carnaval.
Nesse momento, ela vai ter que se apegar a mais dois aspectos do masculino: força e coragem. Coragem para continuar e encarar que vai dar certo, e força para passar aquela fase difícil. E dentro de todo esse processo, tem algo grandioso, que eu falei lá no início, que está no nosso campo espiritual, que é a nossa conexão com o divino, com o alto, com quem dá essa energia vital realmente para a gente parir as nossas coisas, frutificar, né, os nossos projetos no mundo. Que é essa conexão, então a meditação, a oração, tudo isso nos ajuda a conectar com o nosso masculino. Então, beleza. Tudo que a gente falou até aqui está relacionado ao fazer dinheiro, a energia realmente do masculino, né? Semana que vem a gente vai falar sobre a energia feminina, que é a parte que gerencia e que multiplica o dinheiro. E uma coisa que é interessante para a gente olhar é o seguinte: a gente faz tratamento, pede harmonização financeira, faz o caramba. Só que quando a oportunidade de prosperar financeiramente chega, a gente deixa o cavalo passar riado. Por medo, por insegurança, por várias questões. Os clientes vêm, mas você não quer ir atender. Então eu vejo essa dinâmica em muita gente, não é em todo mundo, tá? Mas eu vejo essa dinâmica em muita gente. De que quando o rolê chega, a pessoa não quer pagar o preço para prosperar dentro daquilo que ela se propôs, né? Então, quer só sentar e esperar que o tratamento faça cair alguma coisa do céu. Não vai cair. Só que o rolê, o mais interessante é que quando a gente transpassa essa barreira do medo, da insegurança, e que a gente vai e começa e dá os primeiros passos, a gente fala, nossa, mas nem era tão difícil assim. Foi mais fácil do que eu imaginava, né? Fazer esses movimentos. Maravilha! Entendemos racionalmente tudo isso até agora. Agora a gente precisa beber da fonte. E qual que é a fonte que está contida essa energia? É o nosso Senhor, o Senhor nosso Pai. Ou quem fez esse papel. Às vezes você não teve seu pai presente, mas você teve um padrasto, você teve um avô, ou você teve às vezes um professor, ou uma mãe que fez esse papel de pai na sua vida, tá? E nunca é sobre o que eles deram, é sobre o que a gente esteve disposto a receber, a tomar dessa fonte, né? Eles deram tudo que tinham, tudo. Era o melhor que eles tinham para nos dar. Mas quanto eu estava disposta a receber, a tomar dessa fonte, né? Então, o pai, ele é o que te dá a aventura, né? Normalmente ali o pai fala, vai mesmo, vai. Fala pra criança, vai, que esborracha no chão, mas que vai, né? Traz aquele instinto de aventura, de começar, não de ser perfeito, mas de se aventurar realmente, de ver o que vai dar, pagar pra ver, né? O pai também traz a coragem, ele que nos fala assim, olha, eu confio em você, vai lá, vai dar certo. Seja corajoso, enfrenta seus medos, né? É o pai que traz pra gente essa energia. O pai também traz, como eu disse, os limites. O limite aonde a gente pode ir é o pai que fala, olha, até aí, chega. Não fala pra criança assim, você não vai passar daí não. Olha, é o seguinte, se você fizer isso com sua mãe de novo, não vai dar bom não. Então o pai determina limites. Limites até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir comigo, né? Essa clareza, ela é dada pela energia masculina, do nosso pai, ou de quem fez esse papel. A disciplina, né? Normalmente os pais são mais rigorosos. Olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. É ele que coloca, ele que impõe realmente a disciplina na nossa vida. Bora levantar, bora fazer. Ah, não quer ir não, vai sim. Ah, que não quer ir pra escola, vai. É ele que traz, né, quando a gente é ali criança, essa energia. Hierarquia e autoridade. Normalmente pessoas que tiveram essa falta de pai têm muita dificuldade de seguir ordens, de respeitar uma hierarquia, né? E as autoridades. A gente vê muito quando a gente olha casos aí
de adolescentes, né, que estão no crime, quando a gente vai olhar, normalmente foram crianças que foram criadas sem pai, porque elas não respeitam a autoridade, elas não respeitam regras, né, os limites. Então vem muito desse lugar. Maravilha. Já vimos que estão todo mundo lascado em algum nível, então a gente precisa resolver isso. E como é que a gente resolve? É tomando realmente dessa fonte, como eu disse. E para sair desse emaranhamento sistêmico que a gente entra, eu vou falar das 3 principais leis da constelação familiar, que são 3 aspectos que a gente pode usar de forma prática, né, interna principalmente, para resolver essa questão. A primeira lei da constelação é a lei do pertencimento. Todos têm direito a pertencer ao sistema. Então, quando eu excluo meu pai, ou alguma característica dele, é como se eu dissesse assim, olha, metade de mim não presta. Metade de mim eu não aceito, porque meu pai não presta. Se eu sou metade do meu pai, metade de mim não vale nada. Inclusive, as doenças autoimunes vêm muito desse lugar, porque o corpo começa a atacar essa metade que não presta. Ou, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu amo meu pai, mas eu não aceito o alcoolismo dele. Eu amo meu pai, mas eu não aceito o fato que ele traiu minha mãe. Você tá incluindo esse pai? Primeiro que você é só filha, tá? O que seu pai e sua mãe fizeram é problema dos dois. Aí você até aceita seu pai, mas aí você fala que não aceita alguma característica dele. E aí, você tá incluindo ou não tá? Na verdade, você está excluindo algo que é próprio daquela pessoa que executou essa função na sua vida. Então você precisa falar, pai, eu te aceito exatamente do jeito que você é, tá tudo bem. Segunda lei da constelação, hierarquia, ordem, né? A gente tem uma tendência muito grande de querer ser maior do que os nossos pais. E nesse lugar a gente não tem potência, porque ser maior que os nossos pais é ocupar o lugar dos nossos avós. E os nossos avós têm muito mais força do que nós. Quem veio antes, quanto mais anterior, mais força tem. Você tem capacidade de passar o que seus avós passaram? Provavelmente não. Você não tem força para isso. E aí você quer ocupar o lugar de seus avós sendo maior do que seus pais? Impossível. Para tomar esse pai, para tomar dessa fonte, você precisa se curvar a hierarquia em relação a ele. Você precisa se ver menor do que ele. Certo? Seu pai é grande, você é pequeno. Terceira lei, a lei do equilíbrio, do dar e receber. Toda relação, ela precisa estar em equilíbrio no dar e receber. Eu dou na mesma proporção que eu recebo. Com a única exceção, a relação entre pais e filhos. Tá? Tudo isso que eu tô falando serve para pai e para mãe, gente. Então, tudo aquilo que o meu pai me deu, eu recebo. Eu não tenho obrigação de devolver absolutamente nada para ele, porque ele me deu a vida. Não tem como pagar a vida com nada. Não tem nada maior que a vida para eu conseguir pagar meu pai. Então, se ele me trouxe a vida, se ele conseguiu ter força para que a vida, a energia vital chegasse até mim, a única coisa que eu posso fazer é receber tudo que ele me deu, separar aquilo que eu não quero para minha vida, ir para a vida com aquilo que faz sentido e conseguir passar essa energia vital adiante, seja em forma de filhos físicos, realmente, ou em forma de projetos, de sonhos, de tudo isso. Honrar a vida de quem veio antes. Eu só consigo pagar essa vida, equilibrar esse sistema, quando eu passo essa energia adiante, quando eu honro meu pai sendo próspera, feliz, saudável, né? Eu não consigo devolver. E aí eu vejo muitos filhos tentando salvar os pais. Salvar os pais das próprias dinâmicas. Não tem força para isso. Você não vai conseguir pagar seu pai e sua mãe com nada. Porque não tem como pagar a vida com nada. Né? A vida é o ato mais grandioso que nós temos, que nós recebemos. Então, não tente pagar os seus pais. Não tente dar de volta
algo, porque nunca será suficiente. E quando você faz isso, você está olhando para o passado e não para a vida, não para aquilo que vem na sua frente, né? De que forma você vai pegar essa energia vital que você recebeu deles e passar adiante. Show de bola até aqui. Pra gente fechar isso com chave de ouro, eu separei um movimento sistêmico pra gente fazer com o nosso pai, tá? É uma espécie de uma meditação, então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, respirem profundamente 3 vezes, encontre esse lugar de paz, né? Se ajeite na cadeira, traz presença, faz essas 3 respirações profundas. Continua de olhos fechados. E agora eu quero que você imagine o seu pai. Dessa vez eu quero que você imagine o seu pai biológico, tá? Se você teve uma outra figura além do pai, imagine os dois. Mas se você não conheceu o seu pai, eu peço que imagine uma figura de um homem na sua frente que representa o seu pai biológico. Você vai olhar para esse pai e você vai falar para ele as seguintes frases, tá? Eu vou falando e você vai repetindo aí, integrando mentalmente tudo isso que eu for falando. Querido pai, a partir de hoje, me liberto dos julgamentos, ressentimentos e qualquer forma de rejeição em relação a você. Aceito você exatamente como é e respeito as escolhas que fez ao longo da sua vida. Escolho olhar para você com profunda gratidão, pois você me deu a vida e isso é suficiente para mim. Ao fazer isso, fortaleço nossa conexão emocional e reconheço a importância da energia masculina que você me transmitiu. Eu te honro e te vejo como uma parte essencial do meu sistema familiar. A partir de agora, eu escolho me desvincular das dificuldades financeiras que você enfrentou. Peço a sua bênção para seguir a minha jornada de uma forma nova e diferente. Sei que ao prosperar financeiramente e conquistar a abundância, estarei honrando a força vital que você me transmitiu ao me trazer para o mundo. Eu declaro com todo o meu ser que a partir de agora, com minha energia masculina e feminina equilibradas, eu me abro para o mundo com confiança, determinação e merecimento. Eu permito que a prosperidade flua livremente em minha vida, sabendo que a vida me apoia. Olho para o futuro com coragem e no caminho que escolho, vejo os meus projetos, que antes estavam esquecidos, agora sendo preenchidos com a força e a energia necessárias para se concretizarem. Será através desses projetos que eu poderei servir a vida de outras pessoas. Assim é e está feito. Respira novamente, profundamente e realmente absorve essa energia de execução, de ação, de estabelecer limites. Toma essa força, essa fonte de masculino do seu pai.
Respira, vai voltando. Quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos e voltar para o momento presente, com profunda reverência e gratidão àquele que nos trouxe essa parte de nós que é tão importante. Pessoal, sempre que vocês quiserem acessar novamente esse lugar, faça esse movimento, feche os olhos. Tá sem força para ir para a vida? Tá sem força para executar alguma coisa? Pede. Fecha os seus olhos e fala: Pai, me traz essa força. Eu honro o Senhor, eu te perdoo, eu libero todo o meu ressentimento em relação a você. Todo julgamento. Traz para mim esse lugar de força. E isso é tão profundo que eu fiz isso antes de gravar esse vídeo. Eu já gravei eu tô tentando gravar esse vídeo para vocês desde cedo. E eu não tava conseguindo. Ficava ruim, eu fazia de novo. Eu fiz e refiz umas 3 vezes. E por fim eu falei: gente, eu não tô me conectando com o que realmente importa. E eu parei, eu sentei, respirei fundo e falei: Pai, me traz essa força. Me traz essa energia. É isso que eu tô precisando. Me traz o seu masculino para eu poder trazer esse vídeo pro pessoal. E foi o que aconteceu. Fluiu. Consegui gravar o vídeo todo, né? De uma vez só, sem interrupções, sem parar, sem refazer. Foi maravilhoso. Espero que vocês consigam acessar esse lugar. E sempre que possível, sempre que for necessário, busquem novamente essa força. Isso é eterno. A gente vai reverenciar esses que vieram antes de nós para sempre. Muito obrigada.